CRB se reapresentou ontem à tarde no CT Ninho do Galo, visando o próximo compromisso contra o Paysandu pela Série B. Para este confronto, o Galo conta com um retorno importante no seu setor defensivo. Barroca precisa rever sua maneira de trabalho? É fazer o feijão com arroz que dá certo. Mudança no dia do jogo contra o Cuiabá. Tudo isso e muito mais após a vinheta. Fala, minha tropa do Identidade Regatiana, tudo bem com vocês? Vamos alimentar o nosso regatianismo se mantendo bem informado aqui no canal Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada postado aqui. Lembrando que seu like, seu comentário são sempre muito importantes para o nosso crescimento. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. Galo que se reapresentou ontem à tarde no CT Ninho do Galo, visando esse próximo duelo contra o Paysandu, após a derrota contra o Atlético Paranaense. Nós, torcedores, que criamos uma grande expectativa nesses dois confrontos dentro de casa, mas o Galo já decepcionou em um, e agora é juntar os cacos para a sequência da Série B, e a começar por este jogo contra o Paysandu, no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Rei Pelé. Paysandu, que até aqui, então, é o lanterna do campeonato, né? Então, aquela fama do CRB já vem à tona, né, de levanta defunto, né? Nós enfrentamos o Atlético Paranaense, que não vencia há bastante tempo, 7 jogos, se não me engano, e deu no que deu. E agora vamos enfrentar uma equipe que está abaixo de nós também, na parte de baixo da tabela, na lanterna da competição, com sérios riscos de rebaixamento. Então, vamos ver o que acontece. Só nos resta apoiar e acreditar no nosso clube de Regatas Brasil. Para este jogo contra o Paysandu, o Galo conta com um retorno importante na zaga. Henrique cumpriu suspensão automática contra o Atlético Paranaense, desfalcou o Galo, jogou em seu lugar Luiz Segovia e não comprometeu, teve uma atuação regular para boa, o Luiz Segovia, né? Ele que não vinha de momento tão bom, ficou um pouco na reserva, voltou nesse jogo para o lugar do Henrique e até que foi bem. Mas contra o Paysandu, o Henrique retorna e deve sim fazer a dupla de zaga ao lado de Alemão, já que os dois atuando junto, o CRB sofreu apenas um gol nesta Série B. Com a dupla de zaga Henrique e Alemão, o CRB só sofreu apenas um gol. Então é o que está dando certo. Eu vou trazer aqui a tabela de classificação para que possamos estar dando aqui uma breve analisada aqui como ficou a situação após a derrota do CRB para o Atlético Paranaense. Ontem teve fechamento da rodada. E nós vamos estar falando aqui dessa última rodada da Série B, a rodada 23. Já está aqui a classificação na tela. O Goiás continua em primeiro com 44 pontos, Curitiba em segundo com 43, Chapecoense em terceiro com 40 pontos, Criciúma em quarto com 36 pontos, Novo Horizontino em quinto com 36 pontos também, Remo em sexto colocado com 35 pontos, Vila Nova em sétimo colocado com 33 pontos ganho, Cuiabá oitavo colocado com 33 pontos também, Avaí nono colocado, decepcionou e perdeu em casa ontem, também tem 33 pontos, CRB décimo colocado com 31 pontos ganho, estacionou, nem sobe nem desce, está literalmente no meio de tabela. Operário, 11º com 30 pontos. Atlético Paranaense é o 12º com 30 pontos também. Ferroviária, na 13ª também tem 30 pontos. Atlético Goianiense, 14º colocado, 28 pontos. Atlético Clube, 25 pontos na 15ª posição. Botafogo de São Paulo, que venceu e venceu bem o Vila Nova por 2-0. Está na 16ª posição com 25 pontos ganhos também. Dentro da zona de rebaixamento, o Amazonas, que venceu e deu uma breve respirada, está com 24 pontos ali dentro da zona. O CRB tem a distância de 7 pontos para o Z4, para o Amazonas, o primeiro time, além do primeiro time dentro da zona. O Volta Redonda, 18º, com 23 pontos. A América Mineiro, olha só, gente, um time com alto investimento, vem numa fase terrível, é o vice-lanterna com 22 pontos. Paysandu, o Lanterninha, nosso próximo adversário, tem 21 pontos, ganho até aqui.
Resultados da rodada: Atlético 0, Chapecoense 4, Criciúma 2, Novo Horizontino 0, Curitiba 0, Remo 0, Goiás 1, América Mineiro 0, CRB 0, Atlético Paranaense 1, Paysandu 1, Operário 2, Ferroviária 0, Volta Redonda 0, Cuiabá 2, Atlético Goianiense também 2, Botafogo São Paulo 2, Vila Nova 0, e fechando a rodada, Avaí 1, Amazonas 2. A zebra da rodada foi essa daí. Aí o Clube de Regatas Brasil, que após o término dessa rodada, né, gente, continua na 10ª posição. A distância para o G4 é a mesma, de 5 pontos. E a distância para a zona diminuiu um pouco. Era de 9 pontos no início da rodada 23, agora é de 7 pontos. É uma distância ainda consideravelmente boa. Para o G4, é uma distância boa? Sim, 5 pontos. Dá para tirar? Dá, mas a gente sabe que é o CRB. Agora, o que é que dificultou para nós? Que as outras equipes também venceram, tipo Chapecoense, foi embora, disparou. Está ali com 40 pontos, precisando agora de 21 pontos, 22 pontos para confirmar o seu acesso. Então, Criciúma chegou no G4 após um campeonato de recuperação grande, coisa que o nosso CRB não consegue fazer, não consegue se recuperar. CRB não consegue ter o equilíbrio, não consegue sair dessa fase de oscilação. Por isso que é necessário juntar os cacos após essa mais uma derrota decepcionante contra o Atlético Paranaense e continuar nesse tal de jogo a jogo. Porém, é terminar o campeonato de forma honrosa. Lógico, tem chances matemáticas? Tem, muitas chances. Mas o CRB, quem faz o CRB hoje não quer esse acesso. Essa é a verdade. Então não adianta estar iludido o torcedor com falsas promessas, com bravatas, com mentiras. Mas continuando aqui, daí a gente pode ver um Criciúma já dentro do G4, o Novo Horizontino, que parece que tem uma cena de ficar no G4 do campeonato todo e na reta final, na reta que vai decidir o campeonato, ele sai do G4, já está ali na 5ª posição. Então, para o G4, a distância é a mesma, torcedor regatiano. É apenas 5 pontos, não é isso? Mas o CRB perdeu mais uma rodada. O CRB que tinha como objetivo ganhar os seus jogos em casa, era um tal de um pacto aí que não existe, esse negócio, essa conversa de pacto não existe dentro do CRB, de ganhar todos os jogos em casa. A gente sabe que nenhum time vai vencer todos os jogos dentro de casa na Série B, e nenhum time também vai ser 100% fora de casa. É impossível de acontecer numa competição tão equilibrada e disputada como é a Série B, e principalmente a desse ano. Tem sido assim nos últimos anos, torcedor regatiano. CRB que, se quiser continuar sonhando com acesso, precisa ter um aproveitamento melhor. Hoje, a provável pontuação para subir a Série A é 61 pontos. Lógico que a gente está se baseando na Chapecoense e no Criciúma, que são as equipes que estão dentro aliás, no Criciúma e no Novo Horizontino, que tem a mesma pontuação. Uma está dentro do G4 e o Novo Horizontino, que está na 5ª posição, fora do G4. Então, hoje, com esse possível desempenho dessas equipes, o CRB, para subir, precisa ter um desempenho melhor que elas. Então, hoje, a pontuação de acesso até o momento é 61 pontos. O CRB, que tem um desempenho aqui de 44% até aqui na competição, precisa elevar esse número. Precisa atingir um aproveitamento, um desempenho de mais de 60% para continuar sonhando com acesso. Gente, sinceramente, faltam 15 jogos. 15 jogos, 45 pontos em disputa. É muito difícil. É muito difícil. O CRB vai ter que vencer praticamente aí 10 jogos, ou vencer 9 e empatar 2 para conseguir o acesso. É muito difícil, por isso que não adianta, mesmo que o CRB vença 1, 2, 3 partidas seguidas até, não adianta se iludir. É o que eu sempre falo. Quando venceu 2 jogos, a gente não deveria ter, vamos dizer assim, o torcedor já cria uma expectativa, o que é normal, o torcedor é passional, o torcedor tem aquele sentimento, o torcedor, ele acredita, lógico, ele paga o seu ingresso, ele faz o seu sócio torcedor, ele compra produtos oficiais do clube, ele quer o melhor para este clube, porque é o torcedor. Mas, assim, o CRB pode vencer 3, 4 jogos seguidos, não adianta ativar o modo ilusão. Então, é o jogo a jogo e vamos desfrutar o momento para a gente atingir o quanto antes esses 45 pontos. Mas a briga por acesso ficou muito distante, muito difícil para o Clube de Regatas Brasil, após a derrota contra o Atlético Paranaense e após os resultados da rodada, pois o CRB perdeu uma grande oportunidade de hoje. Está aqui, ó, na 7ª posição da Série B, a 2 pontos do G4. Então, fica difícil. Fica difícil quando se tem uma diretoria covarde
e também quando se tem uma atitude covarde igual a que vimos do nosso elenco contra o Atlético Paranaense no sábado. Não é isso, torcedor regatiano. E o CRB, gente, que contratou um psicólogo, e depois eu vou falar sobre isso aqui. Mas, primeiramente, vou trazer aqui os próximos jogos da rodada 24 da Série B, que começa na quinta-feira. Remo enfrenta o Criciúma, jogo direto aí na briga pelo G4. Operário e Coritiba. CRB, o nosso galo, enfrentando o Paysandu no sábado às 16 horas. Goiás e Botafogo na Serrinha. Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Atlético Goianiense e Amazonas. Volta Redonda e Atlético. Chapecoense enfrenta o Vila Nova. Ferroviário enfrenta o Cuiabá. América Mineiro enfrenta a equipe do Avaí. Torcedor regatiano. O nosso adversário, eu pude assistir ao nosso adversário anterior, que venceu aqui o Galo no Rio Pelé por 1-0 até Paranaense. Eu pude assistir a entrevista coletiva do seu treinador, do Odair Helman. E os caras estão abaixo de nós. Tem 30 pontos na classificação, mas os caras ainda pensam em acesso. Os caras falam em acesso, falam em subir para a Série A. Os caras falam de ir no jogo a jogo, tirar a diferença, para você ver o que é que eu vejo nisso. Uma visão diferente, uma forma diferente de pensar. Então, você não é só pensar, é planejar. Então, a gente sabe que o time do Atlético é um time de maior investimento na Série B, é um time que tem dinheiro, tem um alto potencial de investimento, tem grandes jogadores, tem um grande elenco, e a gente não sabe que está na situação que está. Então, para o seu treinador ter a confiança de falar isso, que vai tirar essa diferença e no final do ano vai atingir o objetivo do acesso, porque ele tem convicção no trabalho que está sendo feito, coisa que é diferente aqui no nosso CRB, né? Muito diferente. Quem faz hoje o CRB não pensa em acesso, não pensa em Série A. Se pensasse, teria postura diferente, atitude diferente, e sim, o CRB teria um verdadeiro planejamento desde o início da temporada, que poderia ser apresentado para o seu torcedor e a gente viver esse planejamento, trabalhar em cima desse planejamento, para quem sabe, no final da temporada, chegar ao tão sonhado acesso. Mas, de qualquer forma, vendendo bravatas, vendendo falsas conversas não para o torcedor, não é assim que no final do ano vamos comemorar o acesso. Então, está muito distante o torcedor regatiano e cada rodada que se passa fica mais difícil e vai se encaminhando para um cenário que é o mais do mesmo no Clube de Regatas Brasil. O que podemos fazer hoje em dia da forma que o CRB é administrado? Não muito, mas desistir do CRB nunca foi uma opção. Então, é o que eu sempre falo. Apoiar, fiscalizar e cobrar. CRB que contratou um psicólogo, gente, para trabalhar no dia a dia do clube para o elenco profissional. Já tinha um psicólogo para o setor, para a base, as categorias de base. Agora o CRB tem um psicólogo no profissional. Eu acredito que é por aí mesmo. É uma boa iniciativa. É muito bom, muito bacana. Muitos clubes já têm esse profissional atuando dentro do seu dia a dia. Então, para o CRB é muito bom, porque o CRB é um time que perde a concentração muito rápido, que se desespera muito rápido, não tem ali um poder grande de concentração. A gente pode ver isso em algumas partidas. É como se o psicológico da equipe, quando toma um gol, vai lá para baixo, sabe, gente? A gente viu contra o Atlético Paranaense um CRB que jogou um primeiro tempo até bem, disputando cada espaço do campo, brigando por cada bola, mas no segundo tempo, quando tomou o gol, se desesperou e começou principalmente pela sua liderança, o seu treinador na beira do campo, que já fez mudanças precipitadas. E a gente vê um time que não consegue acertar um cruzamento, a gente via todo mundo jogando bola na área de qualquer forma, sem ter ninguém dentro da área. Então a gente vê um CRB que quando toma um gol, e principalmente jogando dentro do estádio Rei Pelé, a sensação que que nós temos lá dentro do estádio, é que não vai reverter, porque o time não tem forças para isso, o time não tem cabeça para isso, não tem psicológico para isso, começa a errar coisas simples, passes próximos ali de 2 metros, a gente vê jogadores querendo resolver sozinho, a gente vê o nosso treinador que não consegue fazer uma boa leitura de jogo durante a partida. Exemplo disso que o Everton era para ser substituído, o GG era para ser substituído no intervalo. Para esse jogo, era para ele entrar com o Christoph. E aí eu falo aquela questão que o Barroca precisa rever a sua maneira de trabalhar. Eu sei que ele, por muitas vezes, não quer queimar o atleta quando tem uma atuação abaixo do normal. Ele não quer, de imediato, retirar aquele atleta. Não vou fazer isso para não queimar. Ele tem mais aquele método de paizão, né?
Mas, gente, eu penso assim, quando um jogador tem a atuação que o Christopher teve no jogo anterior a esse, contra o Atlético, que foi contra o Volta Redonda que nós vencemos, e o Christopher foi disparado melhor em campo, eu acredito assim, que ele está pedindo sequência, está pedindo passagem. Se a gente tem um atleta aqui na posição, que joga na mesma posição do Christopher, que não está rendendo, poxa, cara, o que é que custa você fazer o feijão com arroz, tiraria o GG não era para iniciar a partida e começaria com o Christopher. Todo mundo tem essa visão, só não o nosso treinador que não teve. Então, eu acho que esse psicólogo que vai ter ao lado ali no dia a dia dos jogadores, da comissão técnica, vai ajudar bastante para esse tipo de situação que vem acontecendo, e não é só nesse jogo contra o Atlético Paranaense. A gente vê um time muito abaixo também, no mental, nas partidas fora de casa. Contra o Volta Redonda foi uma exceção, mas em outros jogos a gente viu isso, e não é de agora que a gente bate nessa tecla. Então, é uma boa, é por aí mesmo o caminho do CRB. Precisa ter um mental mais forte, um mental mais preparado. Né? O CRB que após o confronto contra o Paysandu no sábado às 16 horas, né? Vamos encarar a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal, fora de casa. Esse jogo estava marcado para o dia 6 de setembro, mas a CBF mudou a data. O jogo passou a ser agora no dia 8 de setembro, às 20 horas, lá na Arena Pantanal. Informação importante. Aí houve essa mudança aí no dia do jogo aí, e vamos seguindo por aqui, torcedor regatiano. E tá chegando, né, gente? 26 de agosto, né? Mês de setembro é o Setembro Vermelho, é o mês do CRB, é o mês de aniversário do Clube de Regatas Brasil, e a gente espera que até a data de nosso aniversário o CRB pelo menos esteja fazendo um campeonato tranquilo, de forma que não venha preocupar o seu torcedor e dar um presente de grego ao seu torcedor. Então, está se aproximando aí, que quem faz CRB hoje, que tenha isso em mente, precisamos estar todos unidos em prol do CRB, em prol do bem maior, que é o Clube de Regatas Brasil. Gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Agradeço a você que já é inscrito no canal aqui, que vai se inscrever, que vai assistir o vídeo. Aí agradeço a você que vai deixar o seu like, mete o dedo no like mesmo, fortalece aqui o trabalho do amigo Chapéu. Eu vou ficando por aqui, gente. E eu só sei que ser alvirrubro é bom